Pronto, gravando. Eu vou colocar aqui a minha tela, certo? Para vocês. Tá todo mundo vendo? Pronto, a gente tem aí o código de leitura do sensor laser, né? Que a gente vinha trabalhando com o Turtlebot, certo? Esse era o programinha. Está faltando um pedaço. Espera aí. Aqui. Esse era o programinha, pronto. Esse era o programinha que a gente estava trabalhando com o sensor laser, certo? Então, só para a gente retomar o que esse programinha faz. Aqui em cima eu tenho os includes normais, né, do ROS e da biblioteca IOStream, para a gente fazer impressão de informações na tela. Aqui eu tenho a informação de geometria, certo? De mensagens de geometria, tá? Que são importantes na hora que a gente vai fazer a leitura de sensor, de velocidade, de posição. E a gente vai acrescentar também aqui um include específico para a leitura sensorial, certo? É sensor MSGS barra laser scan ponto H, certo? Então aí a gente tem o include específico para as leituras sensoriais do scanner, do laser, melhor dizendo, do Turtlebot que a gente vai simular, tá? Aqui embaixo é o namespace, né? Declaração do namespace para usar o cout e o cin da impressão de mensagens. E aqui eu tenho nesse comentário aqui a estrutura da mensagem de um laser, dessa mensagem do tipo laser, certo? É uma estrutura de dados que tem vários campos, né? Que a gente já comentou. Tem um ângulo mínimo de leitura, tem um ângulo máximo, né? No nosso caso, o ângulo mínimo aqui do Turtlebot seria zero, o ângulo máximo seria 360, né? De 360 graus. Depois a gente tem um incremento de ângulo, que é em quantos ângulos a gente tem leitura. No caso do Turtlebot é de 1 e 1 grau, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, essa leitura é feita de 1 em 1 grau até 360. É... Aqui é o intervalo de tempo das leituras sensoriais, certo? E esse outro é o intervalo de tempo do scanner sensorial. Então, quando eu digo scanner, é o conjunto de todas as 360 leituras, certo? Uma leitura é só um pontinho, uma distância, um ângulo. Então, tipo 0 graus. Cheguei 0 graus, medi e acabou. Essa é uma leitura só. Quando a gente fala de scanner, são as 360 leituras possíveis, certo? Aqui é o range mínimo, ou seja, a distância mínima possível, depois a distância máxima possível, tá? Aí o mais importante é isso aqui, ó, esse float, esse arrayzinho aqui, esse float 32 ranges. Esse aqui é o array que vai armazenar as 360 medidas de distância, certo? Então, quando o laser dá uma girada, ele pega 360 medidas de distância do robô em relação ao ambiente dele, certo? Uh, e aqui são as intensidades, né? As intensidades do dispositivo. Cada dispositivo tem sua intensidade, que é sensor laser, sensor de luz, né? Então, a gente consegue também medir a intensidade de luz em relação ao ambiente, tá? O mais importante para a gente, de fato, é esse array aqui, ó. Esse array aqui, onde estarão armazenadas as medições que o laser fará, certo?
No nosso caso, do Turtlebot, são 360 medições. Uma medição por grau. Então, o laser do Turtlebot, ele consegue medir a distância entre o robô e todos os obstáculos que estão ao redor do robô, certo? Dá uma girada de 360 graus. Deu para entender isso aí? Ficou alguma dúvida nessa estrutura aí da mensagem sensorial? Me dê um feedback, por favor. Tá tudo claro para todo mundo? Beleza. Ah, então, gente, esse programa que faz a leitura sensorial, ele é do tipo Subscriber. O que é isso? É um programa que vai ficar lendo as mensagens enviadas por um outro nó, certo? É um programa que vai ficar consumindo as mensagens que serão enviadas para de um outro nó, a partir de um outro nó, certo? No nosso caso, esse subscriber, esse nó subscriber, ele vai ficar lendo as mensagens de laser que serão enviadas do Turtlebot que está sendo simulado lá no gazebo, certo? Então, o Turtlebot lá do gazebo vai ficar enviando essas mensagens e vai publicar essas mensagens em um nó, em um tópico, melhor dizendo, que é esse tópico chamado de barra scan, certo? Então, todas as medições sensoriais feitas pelo Turtlebot lá do gazebo serão enviadas para esse tópico, serão lançadas em cima desse tópico, barra scan. E esse programinha que a gente está fazendo, o que é que ele vai fazer? Ele vai acessar esse tópico, barra scan, e vai ler todas as mensagens que estarão sendo publicadas lá, certo? Que são as mensagens de laser, do laser, propriamente dito, certo? E aí, a partir dessas mensagens, a gente consegue ter acesso às distâncias que o laser mede do robô em relação a todo o seu ambiente, né? Em relação aos obstáculos que estão presentes no seu ambiente, tá? Aqui é o main, certo? Desse nosso subscriber. Deixa eu tentar aumentar a fonte aqui para melhorar para vocês. Então, aqui é o main, a função main, certo? Eu dou um init para inicializar esse nó, certo? Esse nó laser, que eu estou chamando de laser, certo? Depois eu declaro esse nó handle, que é o manipulador do nó propriamente dito, quem vai startar o funcionamento desse nó, certo? E aqui eu estou dizendo que esse nó vai ser do tipo subscriber, que é o cara que vai ler mensagens, certo? Não é quem vai publicar, é o cara que vai ler mensagens. E esse subscriber tem o nome de laser sub, certo? E ele vai ser um subscriber, vai ser um consumidor que vai estar lendo mensagens do tópico barra scan. Essas mensagens podem ficar sendo armazenadas em um buffer de até 10 posições. Isso quer dizer o quê? Que esse nó, esse programa, pode esperar até 10 mensagens que sejam transmitidas pelo gazebo, certo? Passou disso, passou dessa espera de 10 mensagens, aí o que, que vai acontecer? Nenhuma mensagem vai ser recebida mais, e aí ele vai dar algum tipo de erro, certo? Então, estou definindo aqui um buffer de 10 mensagens pode ser recebida. Isso aqui pode ser aumentado, pode ser diminuído, de acordo com o critério de vocês, tá? E essas mensagens estarão sendo lidas através de uma thread chamada getLaserCallback, que é uma função, certo? Que vai ficar em funcionamento de forma, digamos assim, escondida, como se tivessem em funcionamento em background, tá? No sistema operacional, sempre lendo as mensagens de laser, tá? E essa função é essa aqui, ó. Essa que está aqui em cima. Get Laser Callback.
É como se fosse uma thread, um programa que fica em funcionamento em background, e todas as vezes que uma mensagem é publicada lá no tópico barra scan, essa função é chamada e é executada, certo? O que é que essa função faz? Ela vai pegar as mensagens que estão sendo publicadas lá no tópico barra scan, que são mensagens do tipo sensor, certo? Laser scan, porque é um sensor laser que a gente vai buscar, as informações do sensor laser que a gente vai buscar, certo? E aí, essas mensagens então podem ser posteriormente manipuladas aqui dentro do corpo dessa função. É o que a gente vai fazer. Então, aqui dentro dessa função eu tenho uma mensagem inicial, né? Só para dizer que os dados são do laser do robô, do lidar, né? Depois eu estou acessando uma leitura específica das 360 leituras que o laser fez. Eu estou acessando aqui uma leitura específica e imprimindo ela. Estou chamando ela de scan 0 e estou imprimindo ela. Essa leitura é da posição 250. É uma leitura aleatória, certo? Depois eu estou acessando a nova leitura, uma nova leitura de distância, né? Uma nova medição de distância na posição 270, também aleatória, peguei. E depois também mais uma nova aqui, na posição 359. E por fim, na posição 180, certo? Então, veja, a mensagem que foi lida lá do tópico scan é a mensagem laser, né, que eu nominei aqui de laser, nominei aqui em cima de laser. Aí essa mensagem de laser, ela tem essa estrutura aqui, certo? Todos esses atributos aqui, todos esses campos. Mas eu estou acessando aqui o array das distâncias medidas, que é esse array aqui, ó, o array chamado de rangers, certo? Eu estou acessando somente esse array aqui dentro dessa função. E aí eu estou buscando as distâncias medidas em cada ângulo específico aqui, nessas quatro posições específicas aqui, certo? Se eu quisesse imprimir todas as 360, só era botar um for aqui de 0 a 359 e mandar imprimir as 360 medições de distância, certo? Daria para fazer isso sem problema. Mas aqui eu peguei só quatro medidas aleatórias, certo? Deu para entender, gente, isso aí? Com alguma dúvida? Tudo certo? Aí no final da função, eu estou dando um Cout aqui só para a gente ter uma divisão aí entre as impressões, né? Então, essa função, só repetindo, essa função ela vai ficar em funcionamento assim, background no sistema operacional. Todas as vezes que uma mensagem do tipo laser scan for publicada nesse tópico aqui, barra scan, essa função vai ser executada e ela vai fazer a impressão dessas medidas de distância, certo? Todas as vezes que houver uma nova leitura sensorial publicada nesse tópico, a função entra em execução e imprime as quatro medidas, tá? Hum, esse comandozinho aqui, né, logo depois da declaração do subscriber, esse comandozinho aqui é só para a gente dizer que essa função que o subscriber chama, essa função getLaserCallback tem que estar funcionando como se fosse uma thread em paralelo e tem que ficar em loop constante, certo? Tem que ficar em loop constante. E, por fim, o retorno zero, que é quando a gente tem o fim do programa nosso, certo? Bem simples aqui o subscribe, tá? Que vai fazer a leitura dos sensores. Dúvidas no código? Em algum ponto específico?
Digam aí para mim, por favor. Sem dúvidas. Certo. Então vamos lá, vamos executar esse negócio aqui, tá? Deixa eu puxar aqui o terminal, vou compilar. Opa, deu um erro. Deu um erro. Eu acho que essa linha aqui não precisa. Que a gente não está usando nenhum tipo de mensagem de velocidade. Deu um erro também em algum lugar. Linha um. Tem alguma coisa na linha um? Vamos ver aqui. Está dando algum erro aqui nesse código. Nossa. Tem algum comentário aqui que ele tá reclamando. Vocês estão vendo alguma coisa aí estranha? Confesso que eu não estou percebendo onde está esse comentário que ele está reclamando aqui que existe. Vamos lá, ao vivo e a cores. Vamos tentar descobrir onde está esse erro aí. Comentário não terminado. Deixa eu dar uma fechada aqui, gente, rapidinho. Tá tendo um conflito aqui nesse negócio. Aqui embaixo. O código que eu havia comentado. Pronto. Volta lá. Comentar aqui. Descomenta aqui. Descomenta aqui.
Vamos lá. Agora foi. Deixa eu executar aqui o gazebo. Launch. Espera aí que não tá funcionando aqui. Não deu source. Então, vamos colocar um empty word. Tá aí no meu gazebo, certo, gente? Tá aqui o meu robozinho. Visível para todos? Sim? Aqui. Agora eu vou executar o nó que eu acabei de construir, certo? Cross run, beginner tutorial, random driver. Olha só. Tá aqui, ele tá fazendo a leitura de todos dos quatro ângulos, né, específicos que a gente colocou. No ângulo 250, no ângulo 270, no ângulo 359 e em 180 graus. Ele está lendo, está tentando capturar as distâncias nesses quatro ângulos, certo? Só que tá dando problema, né? Tá dando problema. Ele está dizendo que as leituras são infinitas. Ideias porque está dando? Vocês têm ideia? Se a gente olha aqui para o ambiente, não tem nenhum obstáculo ao redor do robô. Não tem nenhum obstáculo, certo? Por isso que ele está dando distâncias infinitas, tá além da capacidade de leitura do sensor. Vamos tentar botar alguma coisa aqui, uma caixa aqui para ver se ele dá alguma coisa. Olha, está dizendo que a caixa está exatamente a 1 metro, ou quase exatamente, né?
Perceberam? Certo? E se a gente olhar bem aqui no simulador, cada linhazinha dessa, cada quadradinho desse tem uma distância de 1 metro, certo? Tem um tamanho de 1 metro, é 1 metro por 1 metro. Olha só, botei a caixa bem em cima da linha do quadradinho que está mais atrás, ó. 1 metro exatamente, certo? Aí o scanner 3, que é o ângulo de 180 graus, olha só, atrás do robô, 180 graus, a distância atrás do robô, né? Aqui à frente e aí atrás do robô, ele está medindo o obstáculo que está mais ou menos a 1 metro, né? Sempre tem uma variaçãozinha, que são aquelas imperfeições que a gente já tinha falado na aula teórica a respeito dos sensores, de percepção. Então, isso aqui é normal. O gazebo está tentando mostrar que existe sim, mesmo no laser, que é um sensor muito bom, muito preciso, existe assim ainda alguma imprecisão. Muito pouca, né? Mas ainda existe, certo? Então ele está dizendo que tem uma caixa, um obstáculo, melhor dizendo, ele não sabe que é uma caixa. Ele está dizendo que tem um obstáculo a 1 metro atrás do robô. Então a gente já sabe. Aquele 180 graus, aquela leitura 180, é a leitura de 180 graus que corresponde à leitura atrás do robô, certo? Se eu botar agora essa caixa, deixa eu ver se eu carrego ela para o outro lado. Se eu botar essa caixa aqui, do lado esquerdo do robô, olha só, as leituras voltaram todas para infinito. Então quer dizer que a gente não está pegando nenhuma leitura aqui dessas aqui, a gente não está pegando nenhuma do lado esquerdo, certo? Não estamos pegando nenhuma leitura do lado esquerdo. Temos que ajustar aí para ver se a gente consegue pegar do lado esquerdo. Vamos aqui desse lado direito. Botar a caixa aqui. Aqui do lado direito ele está pegando duas, ó. O scanner 0, o scanner 1 está dando mais ou menos 1 metro, certo? O scanner 0 é 250 graus e o scanner 1, 270 graus. Então, mais ou menos eu sei que esses dois scanners, essas duas leituras correspondem a medições do lado direito do robô, certo? Então, são leituras de sensores que estão sendo capturadas desse lado aqui, do lado direito do robô, certo? Conseguiram entender isso? E na frente, vamos ver se tem alguma na frente. Provavelmente não, de acordo com as medidas lá. Tem um aqui, ó, o scanner 2. O scanner 2 é quem? Ah, tá aqui, ó. 359 é como se fosse o zero, né? 300, um giro de 360 graus, volta para a posição, quase a posição inicial. Então ele está medindo sim na frente, certo? Ele tem uma medição sim na frente. Poderia ser o zero também, João. O zero, todo mundo que esteja perto de 0 graus é uma medição na frente. O zero é o primeiro, né? Então a gente sabe, já dá para a gente ter noção de que aqui na frente, através da medição zero, a gente consegue um valor. Do lado de cá, do lado esquerdo do robô, a gente não tem nenhuma medição, tá tudo dando infinito, né? Então a gente tem que colocar alguma medição 90 graus aqui. 90 graus ele vai pegar aqui desse lado. Aqui atrás, a gente já tem a medição, né? Que é o 180, né? O scan 3 corresponde ao 180. Ó. O scan 3 corresponde ao 180. Certo? E do lado de cá, do lado direito, a gente tem o 270, tá? Então aqui na frente 0, do lado esquerdo 90, para trás 180 e para aqui para esse lado o 270. Certo? Perceberam aí?
Massa. Então vamos mudar nosso programinha para fazer essa leitura direitinho aqui, certo? Então eu vou pegar a leitura zero. A leitura zero eu vou colocar aqui à frente. Frente. Depois, lado esquerdo é a leitura 90, né, de 90 graus. Depois, atrás, cadê? Atrás é 180. Depois, lado direito vai ser 270. Pronto, mudado o programa, um compilado novo. E executar. Pronto. Olha só, agora está bem direitinho. Do lado direito está dando uma medição aí do obstáculo em torno de 1 metro. Tá? Se eu aumento para cá, ele vai dar uma distância maior. 1,20 m agora, 1,25 m por aí. Certo? Se eu diminuo mais perto do robô, ele vai dar uma distância menor. Aí, ó, 45, 50, em torno disso. Para frente agora. Trouxe para frente a caixa. Na frente, ó, em torno de 1 m. Se eu vou variando isso, 1,5 m, tá? Vamos ver até quanto ele consegue medir. Deixa eu trazer a caixa mais para cá. E deveria dar mais ou menos aqui, 2,5 m. 2,5 m. Cada quadradinho 1 m. 1 m, 2 m, 2,5 m, mais ou menos. Se eu aumento mais, puxo além de 3 metros, ainda está conseguindo dar 3 metros, e 18, 19, por aí, né? Se eu puxo mais, aí já deu. Passou da distância máxima que o laser do Totobot consegue medir, certo? Ele consegue medir até aproximadamente 3,5. Até 3,5 mais ou menos ele consegue medir. Passou disso, aí ele já dá uma leitura infinita. O laser não consegue mais alcançar, certo? Do lado esquerdo, vamos lá, se tá dando certo. Pronto, do lado esquerdo, ó. Já começou a dar uma medida aí, tá? E ele alcança até lá na frente. Atrás, tá dando também, ó, uma medição mais ou menos em torno de 2 metros. E do lado direito, tá conseguindo medir, certo? Então, as leituras estão sendo capturadas, estão sendo pegas, tá? Todas as leituras geradas pelo robozinho estão sendo publicadas naquele tópico barra scan, e o nosso nó, e o nosso programinha, né, esse que está em execução, está simplesmente capturando essas leituras e fazendo a impressão de algumas delas, ok? De algumas medidas de distância. Deu para entender, gente? Melhorou? Beleza. Pronto. Então, todo mundo conseguiu entender, né? Dúvidas? Massa. Por enquanto, não. Beleza. Então, com isso, vocês fariam a atividade prática relacionada à percepção, certo? Com isso, vocês conseguiriam fazer a atividade prática relacionada à percepção. O que a gente poderia fazer agora para melhorar o nosso robô? O que a gente já tem?
O nosso robozinho, ele consegue calcular a posição dele através de um modelo cinemático, né? A gente já viu que é possível, sim, calcular o quanto o nosso robô anda, né? A gente conseguiu capturar agora as leituras sensoriais do scanner, do laser, certo? A gente conseguiu capturar as leituras do laser do nosso robozinho. Só que o nosso robô ainda precisa ser manipulado por nós, ainda precisa ser controlado por nós. Se a gente quer mandar ele para ir para algum ponto, tipo, levar ele até esse ponto aqui no ambiente virtual, a gente precisa fazer um controle remoto dele, certo? Vamos melhorar isso? Vamos tentar implementar no nosso robô agora o modelo cinemático com controle, o que a gente estudou na aula passada, o que a gente fez lá na simulação com o Silab. Será que dá para a gente implementar aquele controle de velocidades para esse robozinho simulado, para esse Turtlebot? Ficaria massa, né? Se a gente conseguisse. Vamos tentar fazer isso. A partir desse código, não, vou pegar o código anterior, certo? Isso aqui eu vou deixar comentado, porque em algum ponto a gente vai conseguir fazer, a gente vai precisar fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês antes a atividade prática que precisa ser feita, certo? Com o modelo de controle, com controle de velocidades. Então é o seguinte, a gente vai avançar, né? Tentar deixar o nosso robô mais inteligente. A atividade seria a atividade 4, né? Implementação do controle cinemático com localização, quer dizer, com um modelo cinemático, e percepção, com leituras sensoriais, certo? Então, o objetivo dessa atividade é você aprender a implementar o controle cinemático de movimentos do robô no gazebo, no RViz, só no gazebo mesmo. No RViz a gente pode eliminar porque precisa não. Integrar a localização, percepção e controle de movimentos de um robô. A gente vai integrar essas três etapas para a gente fazer esse robô funcionar de uma maneira mais inteligente, digamos assim, certo? Fernando, a gente vai deixar a entrega para um dia depois da prova, certo? A gente marca a prova e a entrega das práticas e a apresentação será para um dia depois, de todas, certo? De todas as práticas, ou seja, de duas, né? Nessa unidade só tem duas. Então, o objetivo é a aprendizagem da implementação do modelo cinemático e a integração dos módulos que a gente já fez. A gente já tem um módulo de localização com o modelo cinemático, certo? A gente já tem um módulo de percepção, que foi esse que acabei de mostrar para vocês, certo? Como é que a gente captura as leituras de distância do sensor laser. E agora a gente precisa implementar o controle de movimentos. A atividade é o quê? Implemente o controle de movimentos no seu robô simulado, de modo que ele consiga sair do ponto inicial do 00, onde o robô no ambiente simulado geralmente está, que é esse ponto aqui, 00, certo? X0, Y0, e alcance um ponto objetivo dentro do ambiente especificado por você. Então, esse ponto você vai dar para o robô e vai dizer aonde você quer que ele chegue, certo? Um ponto X, Y. O robô deve ter seus movimentos controlados pelo controle de coordenadas polares, que foi aquele que a gente estudou na aula passada, atrelado à localização feita pelo modelo cinemático já implementado, certo? Então, eles dois vão funcionar em conjunto, lembrando,
O controle cinemático, ele sempre precisa que a localização do robô esteja sendo atualizada, que esteja sendo estimada. Então, você precisa usar o modelo cinemático que você implementou, certo? É importante que durante os movimentos o robô tenha cuidado com obstáculos, né? De forma que, ao percebê-los, o robô deve interromper a missão de chegar ao ponto objetivo. Isso quer dizer o quê? Você vai, deixa eu botar aqui no simulador. Você vai dizer para o seu robozinho, saia desse ponto, chegue até aqui nesse ponto final aqui, nesse ponto objetivo aqui atrás. O robô vai tentar fazer esse movimento, só que, de repente, se existir um obstáculo, né, no meio desse caminho que ele calculou, no meio desse trajeto que ele está prevendo, se houver um obstáculo nesse meio, o robô deve simplesmente parar. E como é que ele sabe que existe um obstáculo? Através das leituras sensoriais, certo? Então, pensando no gazebo, quais leituras o meu programa tem que fazer? Leituras do sensor, certo? E o que o meu programa precisa enviar para o robô? Precisa enviar comandos de velocidade. Deu para perceber a diferença? O meu programa precisa fazer leitura dos dados sensoriais e o meu programa precisa enviar comandos de velocidade para o meu robô. Deu para perceber? Sim? Não? Mais ou menos? Ah, João, o meu robozinho, ele está num ambiente em que ele somente fornece leituras sensoriais, mas ele está parado, certo? De alguma forma, a gente tem que mandar comando de velocidade. Se eu quero que ele chegue lá no final, sem eu controlar nem nada, eu tenho que enviar para ele comandos de velocidade. Como a gente tinha feito lá nas primeiras práticas, né? A gente tinha quando a gente estava implementando o modelo cinemático. A gente atribuía uma velocidade e o robô andava para frente, para trás, fazendo o giro. Só que agora a gente tem que atribuir velocidades para o nosso robô para ele chegar em um determinado ponto específico. Não é mais somente andar para frente, não é mais somente andar para trás. Não, ele tem que chegar em algum ponto específico, certo? É isso que a gente quer. É isso que a gente está querendo agora no nosso robô. Porém, na hora que esses comandos de velocidade estão sendo dados ao robô e o robô começa a se mover em direção ao ponto específico, ele pode encontrar obstáculos no meio dele, como por exemplo uma caixona dessa aqui, certo? Se esses obstáculos são encontrados e detectados pelo sensor, então o robô deve simplesmente parar onde ele está, para que ele não tenha o risco de se chocar com o obstáculo que aparece, certo? Isso é o que a prática está pedindo, essa atividade prática está pedindo. Vocês entenderam pelo menos o que é para ser feito? Beleza. Então, o meu robô, ele vai receber comandos de velocidades, certo? Ele vai receber comandos de velocidades e ele vai sempre fornecer dados do sensor, certo? Então, ele vai receber comandos de velocidades e vai fornecer dados do sensor, tá? Vamos. Pronto, imagine que meu programa está rodando aqui. Então, os dados de sensor têm que estar sendo lidos pelo meu programa e comandos de velocidades têm que estar sendo fornecidos do programa para o robô poder se mover, certo? Então, esse é o objetivo da prática e fazer com que o robô chegue até no local especificado, tá? Então, veja, na hora que eu estou pedindo para o meu robô me fornecer os dados do sensor,
Então, o meu programa tem que estar habilitado a fazer leituras. Ele tem que ser um subscriber, certo? E na hora que eu estou fornecendo comandos de velocidade para o meu robô, eu estou enviando comandos de velocidade para o meu robô, então meu programa tem que ser um publisher, um cara que vai gerar conteúdo e vai publicar esse conteúdo em algum lugar, certo? Agora, para esse experimento, eu vou precisar de um programa que seja ao mesmo tempo um publicador e um leitor de conteúdo, um consumidor de conteúdo, certo? Então ele vai publicar comandos de velocidade e ele vai ler, ele vai consumir informações do sensor. Deu para perceber? Sim, não mais ou menos? Beleza. Então deixa eu voltar aqui para o código. Deixa eu voltar aqui para o código. Agora eu vou mostrar para vocês o códigozinho que estava sendo feito. Vamos lá. Ah, eu vou modificar isso aqui, certo? Eu estou criando aqui, eu estava fazendo os testes aqui. Deixa eu mudar. Ah, deixa eu mudar aqui. Olha só, o meu programinha que eu vou criar, ele vai ter que ser um publisher e um subscriber ao mesmo tempo, certo? Então, eu estou criando aqui um nó, nós, que eu vou chamar de Turtlebot Control, certo? Esse vai ser o nome do meu nó. Esse cara vai ser um subscriber, porque ele vai ler os scanners do laser. Eu vou colocar laser scan aqui, certo? E ele vai ler lá do tópico scan, como a gente estava fazendo no programinha anterior, certo? Ele vai chamar uma função que eu vou dizer aqui, que é o getScan, certo? Então, vou botar aqui getScan, certo? As mensagens que eu irei receber serão do tipo sensor msgs laser scan, ponto H, ponto H lá em cima. E aqui eu vou chamar que essas leituras são laser, certo? Do jeito do outro. Aqui em cima, gente, eu vou colocar o include referente ao laser, tá? Include sensor msgs laser scan.h. Estão acompanhando aí? Beleza. Qualquer coisa pode chamar aí que a gente tira dúvida, certo? Então tá aqui, eu já declarei que o meu nó vai ser um subscriber, que ele vai ler as leituras do sensor, certo? E aí, deixa eu só colocar aqui, do jeito que eu estava colocando lá. Era Alt, frente, né? Frente era laser, Rangers, frente era zero, certo? Aí eu vou colocar para frente
Para trás, para a esquerda e para a direita. Para trás era 180. Para a esquerda era 90, né? 90 graus. E para a direita era 270. Certinho? Então, com isso aqui, o meu programinha já está habilitado a fazer as leituras dos sensores, certo? Deixa eu só botar um Alt aqui para fazer uma divisãozinha das leituras. Certo, ele já está habilitado aqui para ser um leitor, certo? Um subscriber, um cara que vai ler as informações dos sensores nesse tópico barra scan, certo? Agora eu vou criar o publisher. Olha, o publisher que vai enviar comandos de velocidades, certo? Vou chamar esse publisher de velocidades, tá? E ele vai atribuir, certo? Ele vai publicar mensagens do tipo geométricas, mais especificamente mensagens twist de velocidades, certo? Mensagens geométricas twist são mensagens de velocidades. E ele vai publicar essas mensagens no tópico barra cmdvel, que é o tópico que fica habilitado lá do gazebo, certo? Esse tópico fica habilitado quando a gente simula o Turtlebot aqui no gazebo. Quer ver? Deixa eu dar aqui um topic list. Olha só, tá aqui todos os tópicos habilitados. E um deles é o barra cmdvel, que é esse tópico fica sendo lido por esse robozinho aqui. Qualquer velocidade que for publicada nesse tópico, o robô lê e executa essa velocidade, certo? Então, o nosso programinha vai publicar nesse tópico, barra cmdvel, certo? E vai ler desse tópico aqui, ó, barra scan. Nesse caso, o robozinho está com o scanner com o laser habilitado e todas as leituras do laser estão sendo publicadas no tópico barra scan, certo? Então, o tópico CMDVEL está sendo lido pelo robô e o tópico barra scan está sendo escrito pelo robô, certo? Existia um comandozinho do host-topic para ver quem é quem é quem está sendo lido e quem está sendo escrito. Eu não lembro exatamente qual é o comando. Enfim, mas é isso que está acontecendo, certo? Então, o barra cmdvel é o tópico que está sendo lido pelo robô e o barra scan é o tópico que está sendo escrito pelo robô, tá? Então, no nosso caso, a gente vai ler o scan, né? E a gente vai publicar no cmd barra vel, certo? Isso aqui, gente. Bom, vou deixar isso aqui só por enquanto, que é para gerar velocidades aleatórias, só para vocês verem o exemplo, tá? Eu irei fazer a publicação disso aqui.
das mensagens de velocidades a cada 10 Hz, certo? Cada 10 Hz, que seria a cada 0,1 segundo, certo? Então, aqui dentro desse while, eu estou criando a mensagem de velocidade, né? A mensagem do tipo twist, mensagem de velocidades. Estou chamando essa mensagem vel, tá? Aí aqui, no linear em x, eu estou criando aqui, vou atribuir um valor aleatório, certo? Aqui, nesse caso, é um valor randômico aleatório que eu estou criando, certo? E aqui é a velocidade angular também que vai estar sendo criada com valor randômico, só para esse exemplo, não é para o exemplo da atividade que vocês têm que fazer, certo? É só para esse exemplo. Aí aqui eu vou publicar, né, as velocidades, veja, o publicador, o nome do publicador é velocidades, que eu declarei aqui em cima, e a mensagem que vai ser publicada é o vel, certo? Mensagem vel, com velocidade linear em x e velocidade angular em z, que estão sendo atribuídas. E aí eu boto ele para rodar isso como uma thread. O que é que vai acontecer nesse caso aqui? Esse while vai ficar sendo executado, certo? E essa função vai estar sendo executada também. É como se fossem duas threads, dois programas em funcionamento separado. Um não depende do outro, certo? E aí, esse while, dentro desse while, eu vou estar sempre publicando as mensagens de velocidade, e dentro dessa função, eu estarei sempre lendo as mensagens do scanner, do laser, certo? As mensagens sensoriais, tá? Então, é como se a gente tivesse dois programas separados, dois programas em execução separados. Um não depende do outro. Deu para entender isso? Dentro de um único nó, eu tenho agora a função de publicar mensagens e tenho a função de ler mensagens. Vocês conseguiram entender? Tem alguma dessas linhas aí que ficou meio obscura para vocês? Até o momento parece bem tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Vamos tentar colocar para funcionar isso, só para a gente averiguar o que, que vai acontecer. Certo? Deixa eu compilar. Gente, por acaso, as simulações estão travando para vocês, como estavam antes, nas aulas anteriores, Não, dessa vez tá funcionando direitinho. tá? Beleza, maravilha. Consegui habilitar algumas funções da placa de vídeo que melhorou o desempenho aqui do simulador. Então vamos lá, vamos executar o nó que a gente acabou de editar, certo? Pá, tá aí o robô se movendo na doida, aleatoriamente. Aí as leituras sensoriais estão sendo captadas aqui, ó. O robô tá andando aleatoriamente. Por enquanto, não coloquei nenhuma inteligência embutida nele, certo? A função dele é andar aleatoriamente e fazer leitura de sensor, certo? É o que ele está fazendo. Se eu pegar essa caixa e botar perto dele, o que é que vai acontecer? Pô, bateu. Tá batendo. O robô tá burro ainda, certo? Não tá nem conseguindo andar mais. Ele tá tentando andar para trás e não tá conseguindo. Aí, certo? Nosso robozinho tá burro. Vamos botar alguma inteligência? Pelo menos para ele parar quando detectar um obstáculo, certo?
Deixa eu mandar ele parar aqui, senão ele vai ficar doido. Ele parou, pronto, parou. Vou resetar a posição dele. Fica aí, robô. E agora a gente vai mexer no nosso programa para tentar melhorar o nosso robozinho. Tentar melhorar, deixar ele um pouquinho mais inteligente para não bater lá no, no obstáculo, certo? Gente, eu vou declarar aqui em cima algumas variáveis globais, certo? Vou chamar aqui. Deixa eu ver o que é que eu posso chamar. Vou colocar aqui S1, S2, S3 e S4. Essas variáveis globais, elas estarão recebendo as mensagens as medições do laser, certo? Essas 4 mediçõezinhas aqui, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero usar essas medições lá embaixo dentro do while, dentro desse loop aqui, certo? Eu quero que o meu robô agora só ande se ele tiver segurança. Se nenhuma dessas leituras sensoriais der uma distância muito pequena. Se der alguma distância pequena, então a velocidade deve ser zerada. Eu não quero que ele se mova mais, certo? É isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá. S1, perdão, S1 vai receber essa leitura sensorial. Certo? Aqui eu vou colocar para imprimir o S1. Aí o S2 vai receber essa leitura sensorial. Meu S3 vai receber essa outra, que é da esquerda. E o S4 vai receber a da direita. S3 aqui e S4 aqui. Ok? Declarei essas 4 variáveis globais, que são referentes às leituras sensoriais. As 4 leituras sensoriais. Certo? Então, esses valores vão ficar sempre mudando. Agora, o que é que vai acontecer? Aqui dentro desse loop de controle, eu vou dizer que se S1, se S1 for menor, se S1 for maior do que 0.4, 0.5 e S2 também for maior do que 0.5 e S3 também maior do que 0.5. Gente, estou fazendo agora, eu nem pensei nisso aqui. Pode ser que tenha, de repente, vocês vislumbrem alguma solução melhor. Mas por enquanto, esse aqui foi o que veio na minha cabeça, certo? Ao vivo e a cores fazendo aqui com vocês. Então, o que é que eu vou fazer?
Se as distâncias retornadas pelo sensor, as quatro distâncias que eu estou lendo, estão sendo retornadas pelo sensor, for maior, isso aqui volta para cá, for maior do que 0,5, 0,5 eu estou dizendo que é uma distância de segurança, tá? Então, se o robô tiver uma distância de segurança em relação a um determinado obstáculo, que é maior do que 50 centímetros, ele pode continuar se movendo, certo? Então, ele pode continuar se movendo. Se não, isso quer dizer, se a distância for menor do que 0,5, alguma dessas distâncias, né? Se S1, S2, S3 ou S4 for menor do que 0,5, menor ou igual a 0,5, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai zerar as velocidades. Fazer com que o nosso robozinho pare, não se mova mais, porque ele corre perigo de se chocar. Aqui, na verdade, seria 0. E aqui vai ser 0 também. Certo? Aí ele vai publicar a velocidade, dependendo dos valores que forem dados aqui. Deu para entender, João, a lógica aqui da coisa? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Sim? Beleza. Então vamos lá, vamos tentar ver esse negócio aqui, vamos verificar se isso aqui realmente vai funcionar. Certo? Eu não sei se funciona. Confesso que eu não testei. Vamos lá. Opa, deu um errinho aqui. Na linha 31. Faltou um ponto e vírgula. Linha 31 aqui. 55, na verdade. Pronto, já deu certo. Deixa eu só trazer o simulador para cá. Vou levar esse obstáculo mais para lá, para ele se mover. E vamos lá, botar o negócio para funcionar. Tá aí o robozinho andando, certo? Andando aleatoriamente. As distâncias que estão sendo lidas são todas infinitas, porque ele está bem distante lá do simulador. Vamos trazer a caixa para perto dele, para ver o que acontece. Mas está começando a medir alguma coisa. Ó, de vez em quando aparece alguma medição aqui. Certo? Vamos trazer a caixa para mais perto. 1 metro, 2 metros. Até agora a distância mínima não foi atingida. Bora, robô, ande para lá, homem. Trazer para cá. Vamos ver se ele anda para lá. Parece que ele tá sentindo que o robô tá, que o obstáculo tá perto dele. Tá dando 1 metro, 2 metros. Já foi para longe. Vamos forçar. 1 metro, chegou quase a meio. Quase, quase, 70 centímetros. Oh, bateu. O que que aconteceu? Alguém pode dizer o que que aconteceu? Agora que ele parou.
Agora que ele parou. Sabe o que é que aconteceu? A velocidade do robô estava tão grande que a velocidade de leitura sensorial não conseguiu acompanhar. Ele bateu mesmo assim. Se ele tivesse andando mais devagar, aí essa velocidade com que ele estaria andando daria tempo que o sensor lesse suas leituras e conseguisse captar que o robô estaria muito perto de um obstáculo, certo? E o que aconteceu? Ele andou muito rápido, além da capacidade de leitura do sensor, da velocidade de leitura do sensor, e aí ele ultrapassou essa capacidade, esse tempo de leitura que o sensor precisa para ficar retornando mensagens, e ele estava andando muito rápido que chegou até a bater. Aí quando ele se afastou um pouquinho, aí o sensor capturou direitinho a leitura, e aí a velocidade linear estava muito alta. Isso, exatamente isso. Linear e angular, né? Exatamente isso, Fernando. Estava tão alta que ultrapassava o tempo de leitura do sensor. É isso que eu quero dizer, certo? Aí na hora que ele saiu com a velocidade mais amena, aí o sensor detectou. O sensor de trás está dizendo que o robô chegou a 30 centímetros mais ou menos do obstáculo. E aí ele parou, tá aí, paradinho, certo? Ah, qual seria a possível solução para que esse problema não acontecesse? A gente tem 360 leituras disponíveis. 360 leituras de distância. Muito provavelmente, se a gente tivesse usado todas essas 360 leituras como medida de controle de distância do robô para um obstáculo, uma delas, pelo menos, deveria ter sido acionada a tempo de o robô não bater. Uma delas, pelo menos, iria ajudar nessa detecção, certo? Outra opção seria diminuir a velocidade angular e linear do robô para que ele ande um pouco mais lento e assim o sensor tenha condições de detectar o obstáculo a tempo, certo? Lembra essa questão de ter leituras em tempo real foi um dos pontos importantes que a gente discutiu na aula de percepção. Nosso sensor, ele tem que ter uma velocidade de leitura que seja adequada com a velocidade de movimentação do nosso robô. Se o robô anda rápido demais, como foi o caso aí, é capaz que o sensor não dê conta, não tenha uma velocidade suficiente para fazer com que o robô detecte o obstáculo e tome alguma decisão. Certo? Foi o caso que aconteceu aqui. Agora que ele está detectando, aí ele ficou parado. Se eu mover esse obstáculo mais para lá, ele vai se mover de novo. Certo? Vamos lá, botar aqui o obstáculo perto de novo dele. Ninguém está pegando. Agora pegou. Da direita. O sensor da direita pegou. Tá? Se a gente tivesse usando as 360 medições, ele iria pegar mais rápido, com certeza. Tá? Mas como a gente só está pegando 4, não é, para estabelecer a parada do robô, aí ele precisa estar bem alinhado com o obstáculo em uma dessas 4 posições, né? Na frente, atrás, na esquerda ou na direita, para que ele consiga medir direitinho o obstáculo. Certo? Nosso robozinho já está um pouquinho mais inteligente, né? Está andando de forma aleatória, mas pelo menos ele está detectando um obstáculo e em algumas situações ele está parando, não está se chocando com o obstáculo. Vamos botar aqui de novo. Parou. Ele está se movendo mais devagarzinho e agora o sensor de trás está pegando. Vamos ver de novo aqui. Tá fugindo. Ó.
Parou. Certo? Então, nosso robozinho já está um pouquinho mais inteligente, não está diretamente se chocando com obstáculos sempre, né? Ele está conseguindo parar aí quando ele anda um pouquinho mais lento, certo? Ah, bom, tendo esse código como base, vocês conseguiriam fazer com que o robô saísse de um ponto a outro, tomando cuidado de não bater nos obstáculos, tendo esse código como base, daria para vocês implementarem o controle cinemático. Vamos tentar? Atividade para vocês, certo? Essa é a atividade prática número 4 que vocês têm que fazer, certo? Só lembrando, o código do controle cinemático eu já coloquei lá no Classroom, tá? Em Scilab. Então, vocês só terão que adaptar aqui para o ROS, certo? Só terão que adaptar para o ROS. Lembre-se, vocês vão precisar de usar o modelo cinemático que vocês já implementaram, certo? E o controle que a gente estudou na aula passada, que o código já está em Scilab lá no Classroom, tá? Eu vou anexar esse código também lá no Classroom para que vocês tomem esse código como base e assim possam tentar desenvolver essa aplicação, certo, pessoal? Ok? Beleza. Qualquer dúvida que tenham, mande uma mensagem para mim, certo? E aí na próxima aula a gente discute um pouco mais e vê em que pode ajudar vocês. A aula gravada, eu vou tentar anexar lá também, certo? Vou tentar anexar lá no Classroom também, junto com esse código, certo? Qualquer coisa, eu coloco para vocês aí no meu canal de YouTube. Beleza.